Na noite de 12 de maio de 1986, a pacata cidade de Magé, no Rio de Janeiro, foi palco de um evento extraordinário. Por volta das 9 da noite, um OVNI cruzou os céus de Magé, provocando um alvoroço generalizado. O céu transformou-se num palco de um espetáculo insólito, que prendeu a atenção de todos. O objeto, com o formato clássico de um disco, emitia uma luz intensa e pairou sobre a cidade. O OVNI movia-se de forma imprevisível, desafiando a física que conhecemos. As testemunhas oculares observavam o fenômeno com uma mistura de curiosidade e apreensão. O evento causou grande comoção na cidade, com moradores se reunindo para compartilhar o que haviam presenciado. O mistério do OVNI de Magé havia começado. Diversas testemunhas relataram ter visto o objeto luminoso naquela noite, todas convergindo para um ponto em comum. Algo inexplicável aconteceu. Dona Maria descreveu o objeto como um disco achatado, com luzes coloridas que piscavam em sequência. Ela afirmou que o OVNI se movia em zigue-zague, antes de desaparecer no horizonte. Seu João relatou ter ouvido um zumbido agudo, momentos antes de avistar o objeto luminoso. Ele descreveu o OVNI como uma esfera metálica, que emitia uma luz branca muito forte, iluminando as ruas como se fosse dia. As testemunhas, pessoas comuns, se tornaram peças-chave no caso do OVNI de Magé. As descrições do objeto avistado em Magé convergem em diversos pontos, formando um quadro relativamente preciso do fenômeno. A maioria das testemunhas descreveu o OVNI como um objeto discoide, com um diâmetro estimado entre 10 e 15 metros. A cor predominante era a branca, embora alguns relatos mencionem luzes multicoloridas. O movimento do OVNI também chamou a atenção, realizando manobras complexas e aparentemente impossíveis, desafiando as leis da física. O caso do OVNI de Magé gerou uma série de teorias e especulações. Uma hipótese sugere que seria um balão meteorológico, mas não explica a complexidade das manobras relatadas. Outra teoria argumenta que seria uma ilusão de ótica, mas a quantidade de testemunhas enfraquece essa hipótese. Especula-se que seria uma nave extraterrestre ou experimentos militares secretos. Diante do alvoroço causado pelo suposto avistamento de um OVNI em Magé, as autoridades se viram obrigadas a se manifestar. A Força Aérea Brasileira afirmou não ter detectado qualquer tráfego aéreo não identificado na região. Em comunicado oficial, a FAB atribuiu o ocorrido a um possível balão meteorológico. A Polícia Militar confirmou ter recebido diversos chamados de moradores relatando o avistamento. Mas as buscas não resultaram em nenhuma evidência material. A postura das autoridades, marcada pela cautela e pelo ceticismo, contribuiu para alimentar ainda mais o mistério em torno do caso. O Brasil, com suas dimensões continentais e natureza exuberante, possui um histórico intrigante de avistamentos de objetos voadores não identificados, como se fôssemos um ponto de encontro para visitantes de outros mundos. Um dos casos mais emblemáticos é o da Noite Oficial dos OVNIs, ocorrida em 19 de maio de 1986. Naquela noite, diversos objetos luminosos foram detectados por radares da FAB, provocando uma verdadeira caçada aérea. Outro caso notório foi o da Operação Prato, em 1977, que até hoje intriga pesquisadores. O Brasil registra centenas de avistamentos de OVNIs todos os anos, mostrando que o interesse pelo assunto só aumenta. O caso do OVNI de Magé se destaca pela quantidade de testemunhas, pela consistência dos relatos e pela falta de explicações definitivas, o que o torna um caso emblemático. O incidente, que ocorreu apenas alguns dias antes da Noite Oficial dos OVNIs, reacendeu o debate sobre a presença de objetos voadores não identificados no espaço aéreo brasileiro. A quantidade de testemunhas, a diversidade de seus perfis e a coerência entre seus relatos conferem ao caso um status de mistério em aberto, como um enigma a ser desvendado.
A proximidade temporal com a noite oficial dos OVNIs levanta a questão de uma possível conexão entre os eventos, como se fizessem parte de um plano maior. Teria o Brasil sido palco de uma onda ufológica naquele período? Essas são perguntas que até hoje permanecem sem respostas definitivas, como um desafio para a ufologia. O caso Magé também reacendeu o debate sobre a postura das autoridades brasileiras diante do fenômeno OVNI, questionando se estamos preparados para lidar com o desconhecido. O caso do OVNI de Magé continua a despertar a curiosidade e a alimentar debates acalorados entre céticos e entusiastas da ufologia, como um fla-flu ufológico. Para os céticos, o caso Magé não passa de um exemplo clássico de histeria coletiva, alimentada por falhas de percepção e boatos, como se a imaginação tivesse criado o evento. A falta de provas materiais conclusivas é frequentemente utilizada como argumento para desacreditar os relatos das testemunhas, colocando em xeque a veracidade do ocorrido. No entanto, para os entusiastas da ufologia, o caso Magé representa um dos mais intrigantes e bem documentados avistamentos de OVNI no Brasil. Um caso que não pode ser ignorado. A quantidade de testemunhas oculares, a coerência entre seus relatos e a ausência de uma explicação convincente por parte das autoridades são argumentos que mantêm viva a teoria de que algo extraordinário ocorreu naquela noite em Magé, algo que desafia a lógica. O legado do incidente se faz presente até os dias de hoje na cultura local, relembrado em conversas informais, reportagens especiais e eventos que celebram a cultura ufológica como um marco na história da cidade. O impacto do incidente ufológico de Magé transcendeu os limites da especulação científica e se enraizou na cultura popular local, tornando-se parte da identidade da cidade. A partir do evento, surgiram histórias, lendas e representações que refletem a fascinação pelo desconhecido, como se o evento tivesse aberto um portal para a imaginação. A cidade passou a sediar encontros ufológicos, atraindo estudiosos e entusiastas de todo o país, como se Magé tivesse se tornado um ponto de peregrinação ufológica. Durante esses eventos, o incidente de 1986 é relembrado em palestras, debates e até mesmo encenações teatrais, mantendo viva a memória do ocorrido. A música também serviu como veículo para expressar a perplexidade e o encantamento provocados pelo evento, com canções que narram o avistamento, transformando o ocorrido em arte. Artesãos e artistas plásticos também encontraram no OVNI de Magé uma fonte de inspiração, criando pinturas, esculturas e artesanatos que retratam o objeto voador, imortalizando o evento em suas obras. O caso do OVNI de Magé permanece um enigma a desafiar explicações definitivas, um mistério que intriga a todos. A ufologia, como campo de estudo que se dedica a desvendar os mistérios dos OVNIs, encontra em casos como o de Magé um terreno fértil para a análise e o desenvolvimento de novas teorias, buscando respostas para o inexplicável. Grupos de pesquisa continuam a coletar e analisar dados sobre o incidente, utilizando novas tecnologias para recriar o evento e testar a validade das diferentes hipóteses, na esperança de encontrar uma explicação. A análise de documentos antigos e a busca por novas testemunhas são outras frentes de investigação, como se estivessem montando um quebra-cabeças gigante. A comunidade local, ainda marcada pela experiência, desempenha um papel fundamental nesse processo, fornecendo informações valiosas e preservando a memória do evento, garantindo que o caso Magé não seja esquecido. Paralelamente às investigações, a ufologia se dedica a ampliar o debate público sobre o tema, promovendo a conscientização sobre o fenômeno OVNI, buscando entender nosso lugar no universo. O caso do OVNI de Magé, ocorrido naquela noite de maio de 1986, permanece um enigma a desafiar o tempo e a alimentar a imaginação. Um mistério tipicamente brasileiro.
As luzes que cruzaram o céu da pacata cidade fluminense deixaram uma marca indelével na memória de seus habitantes, gerando mais perguntas do que respostas, como um bom mistério deve fazer. Enquanto céticos buscam explicações racionais, os explicações para tudo, entusiastas da ufologia veem no caso Magé um exemplo clássico de um contato inexplicável com algo além da nossa compreensão, algo que nos faz questionar nosso lugar no universo. A ausência de provas materiais conclusivas impede uma conclusão definitiva sobre a natureza do fenômeno, deixando o caso em aberto. No entanto, a força dos relatos das testemunhas e a ausência de uma explicação convincente por parte das autoridades mantém vivo o debate e a aura de mistério em torno do caso, como uma chama que não se apaga. O mistério do OVNI de Magé permanece, desafiando a lógica, a ciência e a nossa compreensão do cosmos, um lembrete de que nem tudo pode ser explicado e que o universo ainda guarda muitos segredos.